Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula da disciplina de tópicos especiais. E hoje eu vou trazer um tema para vocês um pouquinho diferente, né? Já que nós estamos falando um pouco sobre a parte de concepção de projeto, eu trouxe uma ideia diferente aí para projeto, né? Nós já falamos aí nas aulas iniciais sobre a parte de projeto sanitário e falamos um pouquinho sobre a concepção. E hoje eu trago para vocês esse sistema de tratamento de esgoto. Aqui nesse material de apoio que eu disponibilizei para vocês na plataforma do SAF, ele se refere a um tratamento de esgoto para a zona rural, porque na maior parte das vezes a região rural ela fica longe das cidades, e a gente acaba não realizando o esgotamento sanitário, né? Então a gente entende que a fossa e o sumidouro eles são utilizados exatamente para armazenamento, né? No momento que eles enchem, eles devem ser esgotados, né? E normalmente em área rural, né, devido à questão da distância, esse esgotamento não é realizado, né? Então, as pessoas constroem mais de uma fossa, enterram aquela outra quando ela encheu, né? Então, aqui é uma ideia interessante, não somente para ser aplicada na área rural, mas também que pode ser aplicada na área urbana, tá? Então, é esse tipo de tratamento de esgoto. Lembrando que quando nós temos fossa e sumidouro nas nossas edificações, nós não temos um tratamento de esgoto, nós temos apenas um armazenamento, tá? E esse tipo de sistema que eu quero trazer para vocês, chamado de fossa verde e círculo de bananeiras, ele auxilia nessa parte aí do nosso tratamento de esgoto dentro do nosso próprio terreno, tá? Então, antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, eu quero mostrar aqui para vocês, inicialmente, né? A gente já falou um pouco sobre a parte de concepção de projeto de esgoto, né? Mas vamos relembrar um pouquinho. Então, como que é basicamente nosso projeto de esgoto, né? Aqui eu trago para vocês essa representação de um banheiro, onde nós temos a tubulação do vaso e o ponto ali do lavatório e o ponto do chuveiro, eles se unem e se conectam com a nossa tubulação do vaso, certo? E aí, nesse trecho, após o nosso ralo sifonado e antes de chegar na tubulação do vaso, nós utilizamos uma tubulação de ventilação para eliminar essa volta de cheiro que acontece devido à nossa tubulação do vaso. Então, esse esgoto ele passa por uma caixinha de inspeção, de passagem, e ele é destinado aonde? Ele é destinado ao nosso tanque séptico, né, que é a nossa fossa, e aí toda a parte sólida ela fica acumulada no nosso tanque séptico. E a parte líquida ela é encaminhada ao nosso sumidouro, que vai promover aquele processo de infiltração. Então, olhando um pouquinho aqui um detalhamento de uma fossa, ó, o esgoto ele cai por este lado, certo? E por conta dessa tubulação por gravidade, a parte líquida ela é escoada, direcionada ao nosso sumidouro. O nosso sumidouro ele tem paredes permeáveis, né, vazadas, que vão permitir essa infiltração, né? A nossa fossa ela vai acumular toda a parte sólida e a parte líquida vai ser destinada ao nosso sumidouro para que ele possa fazer aquele processo de infiltração. Mesmo fazendo esse processo de infiltração, de tempos em tempos, essa fossa, esse sumidouro ele precisa ser realizado a limpeza, porque ele vai acumulando uma camada de lodo aqui no fundo, tá? Então, basicamente, quando nós temos um tanque séptico e um sumidouro, eles são locais de armazenamento de esgoto e não de tratamento de esgoto, tá? Então, isso seria basicamente o que ocorre no nosso projeto de esgoto, né, que é desenvolvido aí na maior parte das edificações, quando nós temos fossa e sumidouro, né? E aí, mas o que acontece quando nós vamos trabalhar com esse outro sistema? Então, eu vou trazer para vocês agora, falar um pouquinho, né, da parte teórica desse tipo de sistema, e para que vocês entendam, e caso vocês tenham interesse, né, vocês podem indicar para os seus futuros clientes, vocês podem realizar na própria casa de vocês esse tipo de sistema, tá? Bom, como o próprio nome já disse, deixa eu reduzir um pouquinho a imagem, né? É uma fossa verde, né? E esse círculo de bananeira. O círculo de bananeira, ele vai funcionar como se fosse um sumidouro, tá? Então, a gente utiliza basicamente esses elementos nesse sistema.
Então, aqui eu trago algumas informações bem interessantes. Depois vocês podem estar olhando com bastante calma, né? Além desse material de apoio, que é muito importante, né? Mas, basicamente, ó, nós temos aqui essa imagem. Então, a gente percebe aqui que tem, né, algumas tubulações, algumas bananeiras plantadas, né? E a gente percebe uma estrutura aqui de concreto, né? Uma alvenaria. Aqui, exatamente, é a nossa fossa verde, tá? Então, essa seria ela. Essa fossa, ela também pode ser conhecida como uma bacia de evapotranspiração, tá? A gente também pode conhecer ela dessa forma. Então, existem vários nomes, né, que podem ser utilizados para esse tipo de sistema. Então, fossa de bananeira, ecofossa, fossa verde, fossa bioséptica, fossa evapotranspiradora, canteiro bioséptico ou tanque de evapotranspiração, tá? Então, são esses nomes que são utilizados. Mas, basicamente, nós utilizamos a plantação, né? São plantadas bananeiras sob esse elemento, né? Então, esses são sistemas que eles tratam apenas o esgoto que é gerado pelo vaso sanitário, né? Então, nesse sistema, o que nós vamos fazer? Nós vamos direcionar para essa fossa toda a parte de esgoto do nosso vaso sanitário, né? E o restante ele vai ser destinado para outro local. Então, será constituída uma fossa onde ela recebe somente o vaso sanitário. Ah, mas eu posso mandar o chuveiro? Posso mandar o lavatório? Não, é somente o vaso sanitário que vai ser descarregado nessa fossa de bananeira, tá? Sempre se recomenda, né? Ele fala aqui assim, ó, por isso não devem entrar nos sistemas as águas geradas pelo uso de chuveiro, pias e tanque. Esse tipo de esgoto é chamado de águas cinzas, né? Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente está tomando banho, a gente está lavando uma louça, lavando uma roupa, o que acontece? Essa água, ela tem sabão, né? Então, esse sabão, ele pode prejudicar, né, destruir os micro-organismos que vão realizar esse processo de decomposição do nosso esgoto, que é lá do vaso sanitário, tá? Então, por isso que não pode se misturar. Então, caso vocês queiram adotar esse tipo de sistema, a fossa, né, que é a fossa de bananeira, ela vai receber somente o vaso sanitário neste local, tá? E aí, os outros elementos, que é chuveiro, pias e tanques, a gente vai destinar para outro local. Porque eles são chamados águas cinzas. É uma água que ela tem produtos químicos, né? Querendo, melhor dizendo, né? Tem sabão, tem produtos que vão interferir naquele processo de decomposição, tá? Então, ele coloca assim, atenção, só é possível instalar uma BET em uma casa que tem o encanamento do vaso sanitário separado. Então, a minha casa, que é uma casa já antiga, ou a minha casa que já está pronta, eu consigo realizar esse sistema? Não. Isso daqui é mais destinado para casas novas, tá? Para projetos onde você já tem a previsão de fazer uma tubulação individualizada somente para o vaso sanitário, tá? Então, aqui nós temos mais uma imagem de como que funciona esse sistema, onde nós temos todo o contorno aqui, né, dessa fossa, e aí a plantação de bananeiras em cima, tá? Então, esse processo das águas do vaso sanitário, elas acabam sendo tratadas, né? Ela passa por um processo de tratamento, esse esgoto aqui nessa parte interior aqui desse elemento, e aí a gente pode plantar algumas coisas, bananeira, taioba, e existem pesquisas que nos dizem que pode comer sim esses elementos, esses alimentos que são produzidos aqui, sem problema nenhum, tá? Porque essa água que evapora, né, do solo e das folhas das nossas plantas, ela é uma água pura, tá? Porque ela já passou por todo um processo de decomposição e de infiltração. Então, como que é realizado esse dimensionamento? Então, para calcular a área desse sistema, a gente multiplica o número de moradores por 2 metros cúbicos. Então, se a casa tem 4 moradores, então essa fossa, ela vai ficar o quê? De que dimensão, né? 4 moradores vezes 2 metros quadrados, né? Ela tem que apresentar aí em torno de 8 metros quadrados, né? E em locais que a gente tem climas mais secos, a área do sistema ela pode ser menor e chegar também aí a 1,5 metros quadrados por pessoa, tá? Então, depende muito do local, né? Então, por exemplo,
aqui em Sinop nós temos estações bastante secas e bastante chuvosas, né? Então, no período aí da seca, como a gente tem uma estação seca bastante extensa também, então uma área menor também consegue atender. Só que como a gente tem uma estação chuvosa também que é extensa, seria mais interessante que nós trabalhássemos com essa área maior, tá? E aí as profundidades, isso para a gente estabelecer uma área em planta da dimensão da nossa fossa, tá? E a profundidade a gente trabalha aí com cerca de 1,20 a 1,50 de profundidade, tá? Então aqui, o formato desse sistema ele deve ser retangular ou ovalado, né? E essa área, né, ela vai ser distribuída aqui. Então ela poderia ter 4x2, né? Ou 8x1, né? Diferente do nosso sistema de fossa normal, que a gente tem que trabalhar na proporção 1:2, né? Então, se eu tenho aqui 4 metros, eu obrigatoriamente tenho que ter aqui 2, né? Aqui nesse sistema não tem essa regra, tá bem? Mas eles sempre informam que esse sistema ele deve ser construído numa distância mínima de pelo menos 15 metros de poço. Isso aqui já é um valor que é informado aí perante a norma também, tá? E aí, como que é feito essa fossa? Primeiramente, é realizado todo um processo de escavação, né, do local onde ela vai ser realizada. Aí as profundidades, que variam de 1,20 a 1,50, né? Feito esse processo de escavação, que pode ser manual ou mecânico, será feito a parte da construção e impermeabilização do nosso sistema. Então, ele precisa receber um concreto, né, de pelo menos de 5 a 10 centímetros de espessura, né, que vai ser essa base dele, né, aplicado sobre uma tela, né, até por questões de carga, né, de trincas e fissuras. E as paredes elas podem ser de alvenaria, né, desde que sejam feitas aí com argamassa na proporção de um traço de 1:4, tá bom? Então, é feito aquele buraco, né, a escavação, faz-se uma base de concreto, né, de 5 a 10 centímetros e faz uma alvenaria aí no seu entorno. Após isso, né, as paredes e o piso ela deve receber uma camada de pelo menos 1 centímetro de argamassa impermeável, né? Então, ela deve apresentar esse revestimento, né, como se fosse esse reboco de uma argamassa aí de pelo menos 1 centímetro que seja impermeável. Então, deve-se acrescentar um aditivo impermeabilizante para que ela tenha essa capacidade aqui. E esse esgoto ele não contamine o nosso solo, tá? Esse esgoto que vai se encontrar nessa região e vai ser decomposto, tá? Bom, aqui é um sistema, né, que ele é construído com uma técnica de ferro-cimento, que daí dispensa o uso de tijolos e blocos. Então, ele está usando um outro material para fazer todo aquele contorno, né? Então, ele vai usar uma ferro-cimento, tá? Então, pode usar aqui de alvenaria, pode usar com esse outro material, tá? Mas é muito importante que ela não tenha nenhum tipo de vazamento, porque todo o esgoto que está aqui dentro, ele não pode contaminar o nosso solo, tá? Bom, e aí a gente vai para o sistema, né, para a instalação do sistema de tubulação e enchimento, né? E aqui tem algumas imagens. Esse sistema é bem interessante, né? A gente vai utilizar esses pneus, né? Então, essas câmaras de pneus, material que é resíduo, que é lixo, né? A gente pode utilizar eles para poder construir esse sistema. Percebam que eles têm que estar locados dessa forma e com a utilização dessa tubulação com inspeção. Não pode utilizar somente o joelho aqui, tá? Tem que ter esse ponto de inspeção durante a execução. E aí faz-se um furo aí no nosso pneu e conecta essa tubulação. E aí os pneus, eles são espaçados aí com pedaços de entulho mesmo, tá, pessoal? Então, utiliza-se um espaçamento entre os pneus utilizando um pedacinho aí de entulho. E aí que nós temos uma imagem, ó. Então são colocados todos esses pneus, tá? E aí o esgoto ele vai cair aqui dentro, ó, dessa tubulação, né? E aí são colocados camadas, né, de entulho aqui do ladinho do nosso pneu. Então são feitas várias camadas. Então essa camada de entulho tem que ser suficiente para cobrir o pneu. Essa primeira camada de entulho, né, que é utilizado, ela tem que ter capacidade de cobrir o pneu. É como se a gente utilizasse várias camadas de materiais com granulometrias diferentes, tá? Então, aqui primeiro a gente coloca esse entulho maior aqui para cobrir os pneus. Depois do entulho, a gente vem com camada de brita 1 ou 2, em torno aí de 20 a 30 centímetros. Depois a gente vem com pedrisco fino,
E depois com areia grossa, de 10 a 20 centímetros também de espessura. E por último, uma camada de terra, tá? Então, quando eu falo entulho, pessoal, vocês podem perceber que é material, é lixo da obra, né? Então, aqui ó, vocês podem perceber que é resto de tijolo, telha. Então, são feitas essas camadas aqui, né? Então, essa primeira camada de entulho, ela vai cobrir todo o pneu, tá? Então, percebam aqui que os pneus, eles estão um pouquinho espaçados, né? Então, utilizou um pedacinho de telha aí para espaçar um pneu do outro, tá? E aí, depois de posicionado todos esses elementos e colocado a nossa última camada, né? Que é de brita, areia e, por último, terra, né? Que é a última camada aqui. Nós temos esses pontos que são os nossos suspiros e um dos pontos é a tubulação do início aqui, é que vai receber o esgoto, tá? E os outros aqui são os suspiros. E aí, basicamente, nós temos isso daqui, a representação desse sistema de fossa, tá? Que é uma fossa verde. Então, ela utilizou entulho como primeira camada até cobrir todos os pneus, depois brita, depois areia e depois terra. Então, percebam que a camada de terra é bem generosa, né? Então, aqui eles colocam 30 centímetros, mas é interessante usar até um pouquinho mais, por questão das plantas que nós utilizaremos aqui. Então, é como se fosse um filtro, pessoal, ó. Como se existisse um filtro, tá? Lembrando que isso daqui, ele deve ser impermeável, tá? A gente não pode permitir que isso contamine o solo. E esse é o tipo de sistema de fossa que é chamado de fossa verde, tá? Aqui ele mostra também que antes de colocar a terra no sistema, deve-se instalar esses tubos de dreno, né? Que são tubos de PVC de 50 milímetros furados, né? Envoltos por um sombrite, né? Para que, como ele vai estar aberto, para não cair nada para entupir ele. E esse tubo ele tem a função que vai drenar para fora do sistema a água que se acumular, né? Ou até mesmo quando chover, né? A gente sabe que quando chove, isso daqui fica muito encharcado. E querendo ou não, ele é um reservatório, né? Então, quando tiver um excesso de água, através desses suspiros ou drenos, né? Essa água vai ser eliminada por aqui. Tá? Então, por isso que tem que utilizar eles também. Por isso que eles são todos furadinhos. E a gente coloca esse sombrite aqui, só envolve essa tela nele, por conta, para evitar algum tipo de entupimento. E aí o plantio, né? Então, depois de preenchida todas as camadas da nossa fossa, a gente acaba plantando as bananeiras. Então, ela deve ser usada uma muda de bananeira a cada 1 metro quadrado do sistema. Então, quantas bananeiras eu tenho que plantar? Conforme a metragem quadrada. Então, se eu trabalhar com 8 metros quadrados, eu vou trabalhar com 8 bananeiras, tá? E também pode ser plantado taiobas ou outras plantas que também gostem de ambientes mais úmidos, né? Mamoeiro, lírio de brejo, tá? Então, o principal são as bananeiras, mas a gente pode trabalhar com outras plantas que são típicas de locais mais úmidos, né? Que absorvam bastante água, tá? Então, esse sistema ele é bastante interessante. Ele é importante fazer a cobertura do solo com palhas, né? Então, depois que fez aquela camada lá de terra, faz uma camada de palhas secas, que daí isso também reduz um pouco a entrada de água da chuva no sistema. Então, é bastante importante algumas dicas quando se faz esse tipo de sistema. Não jogar papel higiênico no vaso, porque isso vai dificultar o processo de degradação do esgoto e também pode gerar algum tipo de entupimento, né, da nossa fossa verde ou fossa de bananeira. E também não podem ser jogados absorventes ou nenhum tipo de lixo pela descarga, tá? Então, lembrando que lá no vaso sanitário é somente as fezes mesmos e as urinas. Evitar, né, utilização de muitos produtos químicos, né, para limpeza de vaso. Então, nada de exagerar nesses produtos, porque senão as próprias bactérias que existem lá no nosso sistema, elas acabam não fazendo o seu processo, elas acabam morrendo, né? Então, as bactérias que existem lá na nossa fossa, elas vão fazer o processo de decomposição. Então, deve-se proteger a bacia de evapotranspiração da água, de enxurradas, deve-se construir um pequeno muro em volta do sistema, né? Usar tijolos, proteger, né? Para que ela não seja danificada. Não esquecer de deixar um T de 100 milímetros para que você possa monitorar também o nível de água para possíveis limpezas do sistema, né? E não permitir que animais pisoteiem no sistema, né? Animais que ficam cavando, né? Retirando o material dali. As bananas e os mamões ou taiobas que nascerem no sistema, eles podem ser consumidos. Já foram feitos vários estudos em relação a isso. E esses alimentos, eles não têm
nenhum tipo de risco, tá? Então, há estudos que comprovam a segurança desses alimentos. Mas não consuma as raízes das plantas, né? Então, não é interessante a gente consumir as raízes, mas sim os frutos que forem produzidos, né? E sempre faça o manejo das bananeiras, cortando aquelas que não deram, já deram frutos, cobrindo a terra com palha seca, né? Sempre cuidando, né? Não é achar que deixar a bananeira lá pro resto da vida, ela vai continuar fazendo os processos dela. Então, essa seria essa fossa, pessoal, verde, que ela vai promover esse processo de decomposição, de modo que a gente tenha um tratamento do nosso esgoto, tá? Dentro do nosso próprio quintal. Tá? Então, esse seria esse sistema que eu gostaria de trazer para vocês. Tá? Então, aqui tem algumas imagens, né? Aqui de frente, né? E aqui longitudinalmente, para que vocês entendam um pouquinho como que é esse processo. Né? Então, aqui é o esgoto chegando, né? Aqui tem um ponto de inspeção e esse esgoto vai ficar aqui e ele vai passar por esse processo de decomposição, tá? E aí nós temos o círculo de bananeiras, né? Então, já o círculo de bananeiras, ele tem a função de tratar o esgoto já tratado, que tanto pode sair da nossa fossa de bananeira, quanto também de receber aquelas águas cinzas. Então, se porventura eu quisesse drenar aquela água em excesso da nossa fossa verde, né, nossa fossa de bananeira, e eu quisesse transmitir essa água, né, isso em situações que a gente tem, principalmente no caso de Sinop, que a gente tem elevações aí do nível de água, né, principalmente na época de chuva, né, seria interessante a gente tratar esse esgoto, pegar esse líquido já tratado, né, que sai da BET, e também tratar as águas cinzas. Quem seriam as águas cinzas? Águas de banho, águas do tanque, água da pia de cozinha, né? Então, elas são chamadas as águas cinzas. Então, essa água cinza, ela não passa pela nossa fossa de bananeira. Ela vai direto para o nosso círculo de bananeira. Que o nosso círculo de bananeira é como se fosse o nosso sumidouro, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como que seria ele. É feita a escavação desse círculo, com cerca aí de pelo menos 2 metros de diâmetro. É feita uma cobertura de palhas e galhos, né, depois de escavado. E é feito o plantio das bananeiras ao redor, tá? Então, a gente tem isso daqui, ó. É um buraco, né? Um sumidouro normal, a gente normalmente faz ele todo vazado, né, para que ele possa promover o processo de infiltração. Aqui a gente faz o buraco, coloca vários materiais de galhos secos e palhas, e essas águas cinzas, elas caem aqui. E no entorno nós plantamos as bananeiras. E aí nós temos esse tipo de sistema, tá? Qual que seria a altura mais ou menos aí desse buraco, né, desse círculo de bananeira? Trabalha com alturas bem pequenas, de 50 a 80 centímetros. E aí toda essa água cinza, ela vai cair aqui e vai infiltrar no nosso solo, tá? E aí a gente planta as bananeiras também ao redor desse sistema. E aí ele como se fosse o nosso sumidouro, tá? Então aqui, o trabalho, né, de construção desse sistema, basicamente aí na hora de você fazer esse buraco, que ele vai ter esses 2 metros de diâmetro com mais ou menos 80 centímetros de profundidade. E essa terra que é retirada do buraco, ela é colocada nas bordas, né, como se fizesse um morrinho no entorno. Se o terreno for muito inclinado, ao invés de um círculo, pode se escavar também uma meia-lua. E se o solo também for muito arenoso, a gente acaba adicionando uma camada de argila no fundo, tá? Esse buraco ele deve ter preenchido com galhos, né, no fundo e com palhas, né, material seco. E o esgoto ele deve ser conduzido por um cano até desaguar nesse local, né? Evitando assim que a água cinza fique em contato direto com a superfície. Ele vai descarregar já na parte mais profunda, tá? No monte em volta do buraco acaba se plantando bananeira, mamoeiro, taiobas, plantas, como eu disse, né, lá na fossa de bananeira, plantas que gostem de umidade, tá? Uma casa aí com 4 a 5 pessoas, ela deve ter de 1 a 3 círculos de bananeira para tratar todas essas águas cinzas, tá? Então, a gente acaba fazendo mais de um círculo de bananeira. E aí, seria isso, pessoal. Tá? Só para mostrar para vocês aí, para a gente poder encerrar a aula de hoje, um modelinho de projeto, tá? Até quem está fazendo estágio já deve ter visto lá, né, que eu imprimi. Então, como esse sistema já foi falado,
né? No sistema normal que eu mostrei no início da aula, a gente pega o quê? O lavatório e o chuveiro, certo? Passa para um ralo sifonado e conecta-se com a tubulação do vaso, certo? Nesse sistema, ó, se vocês perceberem, ó, a tubulação do vaso, ela tá sozinha e ela juntou com outro vaso, ó, aqui as águas cinzas estão passando por cima, ó, não estão misturando, e ela vai direto para o tanque séptico, né? Que aqui, não, na verdade, não é o tanque séptico, seria a nossa fossa de bananeira. Então, aqui vem somente a parte do esgoto dos vasos. E no sumidouro vem toda a parte das águas cinzas. Tá? Então, isso, pessoal, é uma ideia aí de projeto que eu quis trazer para vocês hoje, tá? De concepções, né? A gente às vezes está muito acostumado a trabalhar com os projetos simples, né? Sempre com aquelas mesmas ideias, né? E é interessante às vezes a gente trazer isso, porque aqui, querendo ou não, nós vamos estar realizando um tratamento do próprio esgoto da nossa casa, né? No sistema convencional, esse esgoto está sendo basicamente armazenado e quando esses elementos estão cheios, a gente chama limpa-fossa, certo? Mas esse esgoto não é tratado. Então, aqui a gente tenta fazer um sistema mais sustentável, realizando um sistema de tratamento dentro da nossa própria edificação, tá? Eu fico à disposição de vocês aí, caso tenha alguma dúvida, tá? Então, deixei lá esse material de apoio para vocês poderem estar estudando, lendo um pouquinho mais a fundo, né? Querendo ou não, a gente acaba falando às vezes um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, espero que tenham gostado dessa ideia, que possam, às vezes, usar nos futuros projetos de vocês. O dimensionamento é bem tranquilo, né? São ideias simples, que o que muda, na verdade, é a questão do traçado, né? A gente vai trabalhar com um traçado um pouquinho diferente, né? Do traçado convencional. Então, tenham uma boa noite e até mais, pessoal.